Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul abriu uma investigação contra o vereador Sandro Fantinei, do Patriota, por apologia ao trabalho escravo. Quem vai trazer as informações agora ao vivo é a Roberta Bindá, que está aqui comigo. Olá, Roberta, bom dia para você. Explica para a gente essa história. O que foi que esse vereador falou? Oi, Adriane, bom dia para você, bom dia a todos que assistem a gente ao vivo aqui no Manhã no Ar. Olha, Adriane, assunto bastante polêmico, viu? E a gente vai explicar tudinho para vocês que acompanham a gente agora ao vivo, nesta manhã de muita informação aqui na TV A Crítica. O Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul, ele abriu mesmo essa investigação contra esse vereador, que é do Patriota, o Sandro Fantinel. Isso porque ele fez declarações xenófobas contra trabalhadores que foram resgatados em uma vinícola em situação degradante de trabalho escravo, em uma vinícola que fica na Serra Gaúcha. Além disso, ele também fez apologia ao trabalho escravo. Então, por conta de tudo isso, dessa postura deste parlamentar, estamos falando de um vereador brasileiro. Então, por conta dessa postura dele, que acabou gerando, inclusive, muita repercussão, imediatamente o Ministério Público do Trabalho do Rio Grande do Sul abriu essa investigação para apurar esse caso. E aí a gente vai explicar melhor. Isso aconteceu no dia 28 de fevereiro, agora recente, durante uma sessão na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Durante essa sessão lá na Câmara de Vereadores, o vereador Sandro Fantinel disse o seguinte, que era melhor que os empresários do setor de uva do Rio Grande do Sul não contratassem mais as pessoas lá de cima. Isso nas palavras dele, ele fazendo uma referência a trabalhadores baianos. São trabalhadores baianos que foram encontrados durante uma operação nessa situação degradante, de condições precárias de trabalho, inclusive situação análoga à escravidão. E ele disse mais, ele foi além. Ele disse que era melhor contratar argentinos, porque, segundo o vereador, os argentinos são mais limpos, mais corretos, mais trabalhadores, saem deixando a casa limpa e ainda agradecem ao patrão. Parece inacreditável a gente ouvir e ter que repetir essas palavras, né, Adriane? Mas é sim, foi um vereador do Rio Grande do Sul que usou a tribuna da Câmara da cidade dele para falar essas palavras. E como a gente vem então trazendo essa notícia, é claro que a gente tem a repercussão e tem inclusive a posição do próprio vereador que a gente vai acompanhar agora. Que é falta de mão de obra para o trabalho no campo. Essa pauta ganhou grande repercussão nos últimos dias, senhoras e senhores, em função dos acontecimentos em Bento Gonçalves, que na minha visão são exagerados e midiáticos. Eu só vou dar um conselho, agricultores, produtores, empresas agrícolas que estão nesse momento me acompanhando, eu vou dar um conselho para vocês. Não contratem mais aquela gente lá de cima. Conversem comigo, vamos criar uma linha e vamos contratar os argentinos. Porque todos os agricultores que têm argentinos trabalhando hoje só batem palma. São limpos, trabalhadores, corretos, cumprem o horário, mantêm a casa limpa e no dia de ir embora ainda agradecem o patrão pelo serviço prestado e pelo dinheiro que receberam. Agora com os baianos, que a única cultura que eles têm é viver na praia tocando tambor, era normal que se fosse ter esse tipo de problema. É um absurdo a gente inclusive ouvir isso, não é mesmo? Eu imagino você aí de casa também, a gente fica estarrecido com as palavras deste vereador. Bom, é claro que o partido Patriota, ele já se pronunciou por meio de nota. O partido disse que essas declarações do vereador Sandro Fantinel são inaceitáveis e, de acordo com o Patriota, ele foi expulso do partido. A gente aproveita, Adriane, para falar sobre esse caso, sobre essa realidade que foi encontrada nessa vinícola na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Cerca de 207 trabalhadores da Bahia foram resgatados durante essa operação. Eles foram encontrados em situação degradante. O que aconteceu? Alguns desses trabalhadores conseguiram fugir dessa propriedade e fizeram a denúncia. Por isso que acabou acontecendo essa operação de resgate desses trabalhadores. A informação que foi repassada, inclusive pela polícia,
é que eles foram atraídos por uma promessa de receber R$3 mil por mês para trabalhar na produção de uvas, nessa região que é uma das maiores produtoras aqui do nosso país, muito importante para a produção de bebidas como o vinho. Então eles foram atraídos por essa promessa de receber salários de R$3 mil por mês, mas segundo esses trabalhadores que conseguiram fugir e fizeram uma denúncia, os salários estavam atrasados. Além disso, eles eram coagidos a não deixar a propriedade, porque se eles saíssem, eles teriam que pagar uma multa. Também, de acordo com o que foi verificado lá no local durante esse resgate desses trabalhadores, até comida estragada estava sendo oferecida para eles. Bom, é claro que isso tudo a gente sabe que é crime, é situação análoga à escravidão em pleno 2023, é revoltante. E se já não bastasse tudo isso, porque agora esses trabalhadores terão de ter os seus direitos reavidos, né? Terão de ser aí sanadas todas essas situações a qual eles foram colocados para trabalhar e são baianos, são brasileiros. Além disso, a gente ainda teve essa palavra triste mesmo, né, de repercussão aí muito negativa deste parlamentar que agora vai ser investigado pelo Ministério Público do Trabalho. Eu aproveito, Adriane, para falar também uma informação bem interessante, porque a gente está falando de xenofobia, né, que é um tipo de crime que a pessoa pode cometer contra um determinado povo. E aí, na internet, por exemplo, esse discurso xenófobo, né, de crime de ódio, vem crescendo muito também aqui no Brasil. Inclusive, eu fiz uma reportagem recentemente mostrando que ano passado esse tipo de crime, de discurso de ódio na internet aqui no Brasil, cresceu quase 70%. E o crime que mais cresceu na internet, dentro desses que foram verificados por essa pesquisa, foi exatamente o crime de xenofobia, que é esse que a gente está vendo esse parlamentar cometer nesse momento. Viu, Adriane? Eu volto com você. Obrigada, Roberta, pelas informações. Eu fiquei impressionada com esse discurso, não de saber que ele pode pensar isso, mas de verbalizar, né? De conseguir falar. Obrigada pelas informações. O vereador fez essa declaração horrível, né, que a gente acabou de acompanhar. Esse aqui é o vereador. O Patriota, que é o partido do Sandro Frantinel, disse que ele foi ser expulso. Mas era interessante que o Patriota fosse além, porque a vaga não é do parlamentar, é do partido. Seria interessante que o Patriota requeresse a vaga. Porque dizer, não, ele não é mais do partido, mas deixar ele lá? Faz sentido? Já que a vaga é do partido, e aí poderia requerer a vaga para que o suplente do partido assumisse. Em último caso, uma declaração horrível. Eu queria colocar também aqui as imagens do que esse vereador se refere. No resto daquele discurso que ele usou à tribuna, ele disse, será que a gente vai ter que pagar hotel 5 estrelas para o pessoal trabalhar? Vamos mostrar como que era o local em que essas pessoas estavam? O local em que essas pessoas trabalhavam? Olha só, esse aqui. Parte do local em que essas pessoas trabalhavam lá no Rio Grande do Sul. A gente chegou a mostrar aqui as informações com o Igor Damasceno, quando houve o resgate dessas pessoas. Essas pessoas, isso aqui já foi quando eles foram resgatados, né? Essas pessoas, elas tiveram uma promessa de trabalho, que iam ganhar R$5 mil. E aí saiu muita gente do Nordeste, principalmente do interior baiano, para ir até o Rio Grande do Sul, com a ideia de dar um conforto maior para a família, com a ideia de sustentar a sua família com dignidade. Chegou lá, já estava devendo passagem, já estava devendo a moradia, já estava devendo a comida. Sabe aquela história que a gente conta do seringal aqui, dos cearenses e maranhenses que vieram trabalhar no Amazonas e que ficavam presos ali durante muito tempo, com documentação retida, com equipamento de trabalho que eles tinham que pagar, uma conta que nunca fechava. Era isso que estava acontecendo, condição insalubre, comida estragada, e foi preciso fugir para chamar a atenção da polícia. O vereador disse que é tudo exagero, exagerado e midiático. Exagerado e midiático, e que é melhor contratar argentino porque eles são limpos. Limpos e organizados, ainda agradecem. Uma situação bastante delicada que já está sendo resolvida em relação aos trabalhadores. A empresa que contratou na vinícola já teve, inclusive, determinação da Justiça do Trabalho do Rio Grande do Sul para que eles sejam indenizados, além de multa por dano moral coletivo. Paralelo a isso, agora se trata da condenação do vereador. O que vai ser feito em relação a ele? O partido já disse que ele vai ser expulso. Um processo de quebra de decoro parlamentar também deve ser aberto lá no município para verificar se ele permanece ainda ou não no cargo. Situação lastimável.